Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. Hoje vamos ter a segunda parte da nossa retrospectiva 2021. Você vai ver que muita coisa do que eu disse aí na primeira parte acabou se concretizando no segundo semestre. Muita coisa importante para nós revermos juntos aqui. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto, então vamos tascar o like aí no vídeo, tá chegando o final do ano, segue esse perfil aqui, esse é meu perfil lá no Instagram, e lá eu também compartilho informações como essa aqui do vídeo, tem muitos mindsets importantes lá no Stories, então segue lá. Começamos então a retrospectiva deste ano na Trade for Life, trouxemos várias informações aqui durante o ano, em vários vídeos, todas as semanas, informações que foram se concretizando ao longo do ano. E você que assistiu a primeira parte vai assistir agora os 6 últimos meses do ano. Se você não assistiu a primeira parte, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link. Vai lá e assiste e depois volta aqui para assistir a segunda parte para você entender que os fatos que eu comentei lá no início do ano acabaram se concretizando no final do ano. Vamos lá? Vamos começar a segunda parte dessa retrospectiva no mês de julho. A gente reviu no mês de junho passado, que foi o último episódio da primeira parte, né, o último vídeo da primeira parte, que os bancos centrais estavam trazendo o mito da inflação transitória naquele momento. No mês de julho, a gasolina começava a disparar no mundo inteiro. E isso aconteceu devido à grande disparada do petróleo, influenciada por essa política de expansão dos bancos centrais, que imprimiram muita moeda em 2020, depois da pandemia, com a produção menor. Isso acabou trazendo uma grande alta do petróleo quando as economias passaram a reabrir, né? E você vai entender no vídeo como os bancos centrais usavam esse papo de inflação transitória, explicando que a produção do mundo em algum momento voltaria ao normal e com a produção estabilizando, os preços cairiam. Então entenda como tudo isso não passou de um grande caô, de um grande mito, de uma grande mentira, seja lá o que for. Vamos lá, vamos ver comigo. E eu já trouxe para você aqui o motivo pelo qual a bomba da gasolina vai continuar subindo, e se a gasolina vai subir, se os combustíveis vão subir, os produtos do supermercado, a logística, os produtos de consumo vão continuar subindo, já que é preciso combustível para transportar esses produtos, principalmente num país como o Brasil, que não tem uma malha ferroviária, né, que precisa ainda muito das rodovias. O preço vai continuar apertando, a inflação vai continuar fungando no cangote do brasileiro. Por que que isso acontece? Por que que o petróleo está subindo, vai continuar subindo, vai sufocar ainda mais? A gente vai ver a gasolina chegar a 7, a gasolina chegar a 8 em breve, e isso vai causar ainda mais dor de cabeça para nós brasileiros. Isso acontece porque a política que foi usada na última pandemia, que é a política que está sendo colocada no mundo há bastante tempo, mas devido à pandemia a coisa se acelerou, né? Essa grande impressão de moeda, né? Esses gastos do governo para combater a pandemia, impressão de moeda de bancos centrais, excesso de liquidez circulando no mundo. Então temos hoje um excesso de moeda fiduciária maior do que tínhamos antes da pandemia. E olha que já vimos na impressão de moeda, nos Estados Unidos o Fed já vinha imprimindo moeda desde 2019, mas a bazuca foi muito grande, então esse excesso agora está circulando na economia, buscando produtos essenciais, e os produtos essenciais como o petróleo. Então a demanda agora com a reabertura econômica vai crescendo fortemente, e como tem mais moeda para a mesma quantidade de produto, o preço vai disparando. Agora, já essa pressão para que esse cartel da OPEC, né, entre da Rússia, Arábia Saudita, Irã, que eles possam discutir um aumento da produção para que esse preço caia, né, mas eles, por causa de briga política, não conseguem chegar no consenso. Então, a gente está vendo essa disparada, é um momento de bastante volatilidade, ele chegou a bater 77, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, chegou a subir ainda mais e depois fechou em queda. Vai ser um momento de muita volatilidade devido a esse noticiário da OPEC,
Mas a tendência de alta é clara e forte. O petróleo vai continuar subindo graças à política de bancos centrais e de governos ao redor do mundo. E isso vai refletir diretamente na sua vida e vai refletir nos preços aí pelo mundo inteiro. Então, estamos vendo agora uma inflação global que não é transitória, porque se uma inflação fosse transitória, bastava o ajuste dessa produção, bastasse a produção crescer para que os preços voltassem a cair. Mas hoje temos mais moedas circulando, então inflação significa mais moedas em circulação, uma inflada mesmo de moeda, de excesso de liquidez no mercado, é que fazem os preços subirem. Então, se a produção for maior, e tem essa matéria aqui, o lado importante do Goldman Sachs, colocando que hoje o mundo precisa de pelo menos 5 milhões de barris adicionais ao que temos agora. Então, mesmo que a produção suba, com essa perspectiva de o preço cair, o petróleo vai continuar subindo porque a demanda é muito forte. No mês de agosto, eu fiz aqui um grande especial dos 50 anos do fim do padrão ouro. 50 anos em que os governos americanos puderam emitir moeda sem lastro algum, apoiado pelo Banco Central americano, e isso trouxe esse grande endividamento, ao passar das décadas, que vimos 50 anos depois, que estamos vendo, aliás, neste momento, acima de 29 trilhões de dólares. Vamos entender aí no vídeo. Vamos falar de um evento histórico que aconteceu agora no dia 15 de agosto de 2021. Nessa data, celebrou os 50 anos da quebra do padrão ouro. Naquele fatídico dia de 1971, o presidente Nixon entrou ao vivo na televisão para dizer ao mundo que os Estados Unidos iriam imprimir moeda sem lastro do ouro a partir daquele momento. E a partir de então, a história econômica do mundo mudou. Mas vamos tentar entender um pouco o contexto de como funcionava esse padrão ouro. A partir da criação do Banco Central lá em 1907, do Banco Central americano, o Fed, eles tinham a licença de emitir moeda e lastrear essa quantidade de moedas, a quantidade de ouro que ele tinha em cofre, o que o país tinha em seu caixa. Então, cada cidadão americano que tivesse uma nota de dólar poderia, se quisesse, ir ao banco e pedir aquele valor, na verdade, aquela proporção da nota de dólar em metal precioso, em ouro. Só que isso mudou a partir de 1933. Com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos acabaram confiscando o ouro e também acabou mudando essa política de você poder trocar a nota pelo equivalente em ouro. Só que isso ainda continuava para os países estrangeiros, para todo mundo que negociava em dólar. As reservas brasileiras em dólar poderia ser trocada com o Banco Central americano o equivalente em ouro, até 1971, quando efetivamente foi quebrado o padrão ouro. Então todos os países, empresas do mundo estrangeiras que tinham o dólar americano, a partir daquele momento, acabou perdendo a conversibilidade desse papel moeda no ouro. E isso significou uma grande impressão de moeda a partir de então, porque o governo conseguiu emitir dívida, a partir daquele momento, porque não mais precisavam ter essa burocracia do lastreamento no ouro, e o resultado direto dessa interferência do Estado foi uma grande inflação na década de 70 nos Estados Unidos. Chegamos ao mês de setembro. No mês de setembro, no Brasil, o PIB do segundo trimestre acabou vindo muito abaixo do que todos esperávamos, E naquele momento eu afirmei aqui no canal que o Brasil entrava em estagflação. O que é estagflação e por que isso aconteceu? Vamos ver no vídeo agora. Bom, a situação do Brasil, na semana passada saiu o PIB do segundo trimestre. Eu tinha uma expectativa que o PIB em relação ao primeiro teria ali um acréscimo de 0,20, era o consenso do mercado, e o PIB veio negativo 0,10%, afetado pela alta da eletricidade, pela alta dos combustíveis, aquilo que eu já venho chamando a sua atenção, a inflação ela vai continuar crescendo no Brasil e não há nada que o Banco Central do Brasil possa fazer para combatê-lo, mesmo que ele tente passar a impressão que é possível controlar a inflação.
Eu até comentei com a minha comunidade que o presidente do Banco Central, Campos Neto, disse que tem instrumentos para combater a inflação e não está usando esses instrumentos ainda. A inflação ela já está tão alta no Brasil que ela afeta o crescimento econômico e todos os analistas já começam a fazer projeção para baixo do crescimento do Brasil, não só em 2021, como em 2022. E para piorar o problema, temos também essa crise hídrica, né, que está fazendo um reajuste ainda mais da eletricidade, vai aumentar o custo de empresas e pessoas, até racionamento já está sendo proposto, e o cenário brasileiro é um cenário de inflação alta, que vai continuar subindo, juros altos, desemprego alto, com baixo crescimento econômico. Então já estamos começando a ver o início de uma estagflação no Brasil. Estagflação é esse cenário que eu comentei aqui. Vamos ter em breve a inflação aí de 2 dígitos nos próximos 12 meses, vamos ter juros altos, o cenário de baixo crescimento econômico. Apesar do Banco Central não ter poder para combater a inflação, né, subir juros é um caminho, você retira um pouco dessa liquidez, dessa política de expansão, né, de crédito que estava circulando na economia. Mas isso afeta o PIB, isso afeta também a criação de novas vagas no curto prazo. Mas, infelizmente, devido ao que vimos na pandemia no ano passado, devido às medidas restritivas que foram adotadas aqui no Brasil por prefeitos e governadores também, pelo gasto do governo federal, pela interferência do Banco Central também nos juros, ao cortar esses juros, vou deixar ele em 2,5% e permitir a expansão do crédito no momento que o país estava fechado, né? Vamos consumir para trazer rapidamente esse crescimento econômico. Houve esse crescimento em V, mas o correto seria realmente um ajuste. A gente teria que passar por esse ajuste, não se endividar mais, evitar novos gastos, subir os juros e deixar que os empreendedores, que o livre mercado pudessem trazer essa economia de volta, empreendendo, criando facilidade, criações, como a gente viu durante a pandemia, várias empresas migrando para a internet, então os ciclos de emprego começam a mudar pouco a pouco, mas com a interferência de bancos centrais de gastos que eu comentei, esse ciclo demora para acontecer, esse ajuste ele acaba não acontecendo. As crises econômicas, infelizmente, são necessárias. Numa economia de livre mercado, de capitalismo, quando as crises acontecem, é o sistema econômico tentando acertar, tentando corrigir algo que está errado. E nesse caso, o que está errado era juros baixos, excesso de moeda circulando com gastos, com crédito, no momento em que a economia estava fechada. E o que aconteceu logo em seguida foi uma inflação muito forte que fez o Banco Central mudar a política monetária rapidamente. O governo ainda continua com os gastos, né, com os cheques de auxílios, agora pensando nas eleições também do ano que vem, e tudo isso interferiu nesse cenário que estamos vendo agora. Continuando no Brasil, em outubro, o governo Bolsonaro resolveu dar um drible no teto fiscal, notícia que você já está ciente, né, do que está trazendo até os dias atuais. Aí a PEC dos precatórios está ainda em debate no Senado e também no Congresso. E naquele mês, o Itaú trazia um grande relatório apontando que em 2022 teríamos recessão no Brasil, confirmando o que eu havia dito no canal um mês atrás, né, no mês anterior, no mês de setembro. Vamos assistir junto. Mas vamos falar de mercado, né, cara? Tudo está acontecendo nessas últimas semanas, parece que a coisa realmente está convertendo para uma grande recessão no Brasil no ano que vem, mas não é novidade para você que me segue aqui e nem para a minha comunidade, nem para os Lions, não é, Lions? Eu venho compartilhando com você há algum tempo que o Brasil já está em estagflação e possivelmente viria a entrar em recessão em 2022, muito antes dessa discussão sobre o teto fiscal. É claro que esse drible do teto fiscal que o governo fez agora, né, aumentando os gastos para 2022, só garantiu ainda mais que isso é uma certeza. Só que você pode ver aqui essa matéria ao lado do Itaú, por exemplo, mostrando
O Itaú mudou a trajetória do PIB para o ano que vem, apontando já recessão, apontando inflação de 2 dígitos, uma inflação em 2022 acima de 10%. Só que eu tenho que falar para você que o Itaú está sendo bem otimista nessa previsão. Você pode estar achando até que eu enlouqueci, né? Coloca aí nos comentários se você acha que eu enlouqueci. Mas não, cara, eu não enlouqueci. O cenário, ele é muito pior do que o Itaú traz nessa análise. A gente tem um contexto internacional somado à situação brasileira que vai dificultar ainda mais. Então a inflação ela vai ser muito maior do que o Itaú está esperando, né? Isso vai mover não só o Brasil, como a economia do mundo inteiro, vai afetar a sua vida, os preços das commodities vão continuar subindo, os commodities de energia, como o petróleo, como o gás, vão continuar sendo puxados no mundo inteiro. E eu venho alertando até no Stories, né? Você que está aqui lá no meu Instagram, aliás, segue aqui, ó, meu Instagram, cara, vai lá que eu estou sempre compartilhando notícias, sempre trazendo Stories também com conteúdo. Lá eu compartilhei que existe uma grande possibilidade do petróleo chegar a 150 a 200 dólares o barril. Imagina se a gasolina hoje, no patamar que está, já está afetando a sua vida, com o barril a 85 dólares, imagina o que pode acontecer quando esse barril chegar a 150 a 200 dólares, até mesmo no ano que vem. Essa é uma condição bem possível diante de toda essa impressão de moeda, diante dessa grande demanda global por energia, né? E as apostas em Wall Street já giram em torno desse sentido. Vários fundos já estão se posicionando em opções pensando no petróleo a 150 ou a 200 dólares no ano que vem. Olha que sacanagem, meu irmão. Essa inflação global, todo esse dinheiro impresso, essa expansão monetária feita por bancos centrais e os gastos dos estados ao redor do mundo, somado a essa pausa aí na produção global, trouxe esse cenário caótico, né, que estamos vendo agora e que vai continuar piorando. Este é o grande problema. Muita gente que não está aqui nesse vídeo, como você está aqui agora, cara, não tem ideia de tão grave é essa situação. Essa situação é muito grave. E eu já venho compartilhando isso com você aqui várias vezes. Chegamos em novembro. E você que assistiu a primeira parte dessa retrospectiva, viu em janeiro o meu comentário onde eu alertava para os gastos do governo Biden, somada à política de expansão do Banco Central, a inflação vai disparar nos Estados Unidos, era o que eu dizia em janeiro, e em novembro a inflação disparou. E ela chegou no nível que não acontecia há mais de 30 anos. É, rapaz, a coisa tá ficando feia. Vamos tentar entender o que eu comentei naquele momento, naquela notícia, e como isso pode afetar a sua vida no futuro. Vamos rever. O último índice de inflação que saiu recentemente, né, o CPI, que é o índice de preço ao consumidor, ele veio bem acima do que o mercado estava esperando, chegando aí no acumulado dos últimos 12 meses acima de 6%. É o maior número de inflação dos últimos 30 anos. 30 anos, meu irmão. Então, se você aqui tem a minha idade, por exemplo, 43, se você tem menos de 50 anos, na sua vida como jovem, adulto, ciente, né, economicamente ativo, você nunca viu a inflação nos Estados Unidos estar tão alta como está agora. Tá? Quem é mais velho acompanhou lá na década de 70 ou no começo dos anos 80 uma inflação mais alta nos Estados Unidos, chegando a esse ponto que estamos vendo agora, mas você que tem menos de 50 anos não viu. E isso vai afetar a sua vida. E pior, como eu disse, para quem está nos Estados Unidos, essa inflação ela vai subir cada vez mais. Eu venho compartilhando com você aqui todas as semanas que a política monetária americana é uma política extremamente inflacionária. Toda essa impressão de moeda que o Banco Central vem colocando mensalmente na economia, junto com os gastos do atual governo, somado aos gastos dos governos anteriores, acabam criando esse cenário inflacionário. Mais moedas circulando na economia acabam concorrendo, né, disputando a mesma produção do mundo, né? A produção não aumentou porque tem mais moeda circulando na economia agora.
E os pacotes, essas bazucas de dinheiro que você ouve falar aí na economia, US$ 1 trilhão, US$ 2 trilhões, tudo isso é dinheiro impresso sem lastro algum. E esse dinheiro entra na economia e circula de forma muito rápida, elevando os preços dos produtos. E é por isso que afeta a sua vida aqui no Brasil, meu amigo. Porque esse dinheiro impresso, que vai direto na mão de empresas e consumidores americanos, eles acabam indo para a economia. Os consumidores vão comprar produtos fora do país, já que a indústria americana é extremamente sucateada, né? Eles produzem fora do país, eles vão comprar produtos de países produtores como a China, como vários países asiáticos, o Brasil, a Europa, e as empresas também vão buscar produtos fora dos Estados Unidos. E isso acaba inflacionando o preço, porque não é só os Estados Unidos que estão buscando esse produto. Outros países mais ricos e com moedas mais fortes que o Brasil também estão no mercado aí, circulando, imprimindo moeda e também em busca desses produtos fundamentais para a nossa sobrevivência, peças de automóveis, commodities agrícolas, petróleo e por aí vai. Então, o preço acaba subindo no cenário internacional e afeta nós aqui no Brasil. Vamos chegando aí no último mês do ano. Vamos rever, então, o melhor momento deste mês de dezembro. Há algumas semanas atrás, eu trouxe o alerta aqui para você que no ano que vem temos uma grande possibilidade de uma crise econômica, mirando aí nessa possibilidade de alta de juros dos Estados Unidos, de redução dessa impressão de moeda. E eu peço que você reveja esse vídeo atentamente, porque isso vai afetar a sua vida no ano que vem. Possivelmente vai afetar a sua vida lá. Então vamos rever. Eu havia comentado com os Lions que o Fed iria testar o mercado. Vamos começar aí com uma gradual redução de compra de ativos, vamos acelerar esse processo e ver como o mercado responde. E tentar, quem sabe, subir juros mais à frente, mesmo com todo esse sistema super endividado, essa grande bolha econômica que hoje é o sistema econômico americano, graças a essa grande impressão de moeda, juros baixos, endividamento do Estado, auxílios emergenciais, a economia se recuperou, né? E eu já trouxe aqui vários sintomas do resultado dessa grande impressão de moeda, de todo esse sistema monetário que está sendo colocado nos Estados Unidos hoje, inclusive com problemas nos portos, quando todo esse dinheiro que está sendo impresso está sendo usado para consumo, está sendo usado para investir na bolsa, em ativos especulativos e por aí vai. A inflação está disparando, o dólar perdendo força. E o Fed se mostra agora mais preocupado e começa a falar, mas nunca faz nada, em acelerar esse processo. Então o mercado agora começa a refletir diante desse cenário. O mercado já tem precificado que essa impressão de moeda em algum momento vai acabar. Os preços atuais já refletem essa possibilidade. O mercado talvez não esperasse que fosse tão rápido assim, porque das últimas reuniões, o Fed colocou que iria cortar essa compra de ativos até junho de 2022. Então, se a coisa for mais rápida, como o Powell colocou, e a própria ata da última reunião do Banco Central americano também estava lá, a opinião de vários membros, a coisa pode ser mais rápida. E o que isso significa para os mercados? Então, é agora que vamos ver, é agora que são elas, sem os estímulos do Banco Central americano, como fica o mercado financeiro. Se houver uma alta de juros, provavelmente uma alta de 0,25%, o que eu ainda não acredito que vai acontecer, não acredito que o Fed vai conseguir subir juros, o mercado vai sinalizar muito antes e vai começar a cair forte e eles vão rever essa política, mas se conseguirem mexer, provavelmente vamos ver uma grande queda do mercado financeiro americano, uma grande queda desse mercado de ações, entre outros ativos especulativos que estão subindo nesse momento. E com os gastos do governo democrata, com os gastos do Biden atualmente, a coisa vai ter que ser freada, né? Vai haver muita pressão por Fed frear esse movimento, como foi feito em 2018, quando ele tentou subir os juros durante o governo de Donald Trump. Ali no final de 2018, a bolsa começou a recuar muito forte. Lembrando que em 2018 o endividamento americano era muito grande, mas é bem menor do que estamos vendo agora, né? Devido a toda a impressão de moeda
e todos os gastos do governo durante a pandemia. Então a situação hoje é muito mais grave do que era em 2018, mas lá o Banco Central conseguiu ajustar os juros até 2,5%, depois foi obrigado rapidamente a rever a política, e eu alertei a você aqui, que me segue há bastante tempo nos vídeos, que isso iria acontecer. O Fed então reverteu a política. Então o que estamos vendo agora é uma tentativa do Fed de mostrar para o mercado que está atento à inflação, que pode combater a inflação, mas isso não é possível. E é por isso que eu acredito que esta crise, uma possível crise financeira, uma crise econômica global, está perto de acontecer. E ela vai surgir quando o mercado perceber que o Fed não tem o controle da inflação, que o Fed não consegue subir juros, que vai continuar trazendo novos estímulos, rodadas ainda maiores de estímulos mais à frente. Pelo menos é assim que eu acredito. Bom, isso foi tudo o que tivemos aqui nesse ano de 2021. Vamos ter um ano de 2022 aqui na Trade for Life com mais informações para você. Desde o primeiro dia do ano vamos estar aqui trabalhando, olhando e analisando o mercado para compartilhar com você a melhor informação aqui no canal, uma informação de qualidade, isenta e também independente de partidos políticos, independente também de casas de análises e por aí vai. A minha prioridade aqui é você, e é por isso que eu estou aqui todas as semanas gravando esse canal. Aproveito também para desejar um feliz ano novo, né? Para te desejar boas entradas para esse ano que está chegando. Um grande abraço do Barbudo aqui. Vamos lá, R2, dá um abraço pro pessoal aí também. Boa, garoto! Então é isso. Te vejo ano que vem, a Trade for Life vem com tudo. Na próxima semana já temos vídeo novo no canal. Um grande abraço. Peace.